Graça e paz, queridos. Você tenha uma excelente e abençoada quinta-feira. Já estamos quase no final de semana. Vamos ver o que Deus quer falar conosco hoje. Vamos ver o que Deus tem para nós nesse dia. Porque o objetivo desse programa é que Deus fale conosco. E nós vamos orar neste momento para que Ele fale conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir o que o Senhor quer falar para nós nesta manhã. Fale conosco, Pai, através do Teu Santo Espírito. Fale ao coração dessa pessoa que nos assiste neste momento, que nos ouve neste momento. Fale ao coração dela, Pai, aquilo que o Senhor quer falar. O Senhor conhece, ó Deus, suas lutas, suas dores, seus problemas, suas dificuldades, suas aflições, seus planos, seus desejos. Por isso nós te pedimos, fale, ó Deus, com essas pessoas. Fale conosco nesta manhã. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus quer falar com você nesta manhã. Eu já tive o meu momento a sós ali com Deus. Já conversei com Deus. Já abri o meu coração para Ele. Já tive um momento ali gostoso, um diálogo gostoso com Deus. É gostoso a gente acordar cedo e conversar com Deus. Uma conversa de amigo, uma conversa de pai para filho, uma conversa amorosa. Como é bom a gente ouvir a voz de Deus. Como é bom a gente ter essa intimidade, de poder conversar com Deus, de pai para filho, de filho para pai. É esse relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com Ele. É esse relacionamento que Deus quer ter com você. E Ele diz na sua palavra, no livro de Salmos, capítulo 138, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Então, nesta manhã, Deus está falando para você, para mim e para você, que nós sejamos humildes, porque os humildes ouvem a voz de Deus. Esse versículo diz que, embora Deus esteja nas alturas, embora Ele more lá nos céus, mas de lá distante, nas alturas, Ele olha para os humildes. Veja bem que esse texto não diz que o Senhor olha para os arrogantes, para os orgulhosos, para os soberbos. Esse texto diz que Deus olha para os humildes. Embora Ele sendo um Deus poderoso, majestoso, embora Ele sendo um rei, embora estando no seu trono, cheio de poder e grande glória, embora Ele está no seu trono cercado por anjos que o adoram 24 horas por dia, Ele mesmo assim, Ele olha lá dos céus para aqueles que são humildes de coração. E humilde aqui são aquelas pessoas que reconhecem a sua dependência dele, que
reconhece que são pecadores, que são seres humanos falhos, frágeis e fracos, e que necessitam da ajuda dele, da proteção dele, dos cuidados dele, que precisam estar prostrados diante dele, né? Se colocar diante dele, precisa da ajuda dele. Esses são os humildes. Humilde é aquela pessoa que reconhece que é pecador, que pede perdão, né? E que entrega a sua vida a Jesus como seu Salvador, e passa daí então a ter uma vida controlada pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. Então esse versículo, ele diz algo muito importante, muito sério e muito poderoso para as nossas vidas, para os nossos corações. O versículo está dizendo que Deus, embora estando lá nas alturas, embora sendo um Deus majestoso, poderoso, um Deus santo, em que nele não habita pecado nenhum, ele olha aqui para a terra, para aqueles que são humildes. Então a palavra do Senhor, a voz do Senhor para mim e para você nesta manhã, é que nós sejamos humildes e reconheçamos que dependemos dele, que nos prostremos diante dele e peçamos a ele que nos ajude no decorrer da nossa vida aqui nesta terra, no decorrer desse dia, nas nossas decisões, que ele continue nos protegendo, nos guardando, suprindo todas as nossas necessidades. Se nós agirmos assim, com esta humildade diante de Deus, então ele nos ouvirá lá do céu, ele olhará para nós e responderá os nossos pedidos, os desejos do nosso coração. Veja bem, queridos, que o versículo, esse texto não diz que o Senhor olha para os arrogantes. Esse texto diz que ele reconhece de longe, ele reconhece os arrogantes. Deus sabe, Deus conhece quem são as pessoas arrogantes. E as pessoas arrogantes não recebem de Deus as bênçãos, né, que ele tem preparado para aqueles que obedecem. Então, que nós não sejamos arrogantes, mas sejamos humildes, porque a humildade, ela cabe em qualquer lugar. Até os seres humanos gostam das pessoas que são humildes, quanto mais o nosso Deus, o nosso Pai, que quer o nosso bem, que quer a nossa felicidade, que quer nos abençoar, não irá nos abençoar? Então, o texto diz que ele olha para os humildes. Quanto mais nós formos humildes diante de Deus, mais nós seremos vistos por ele, mais nós seremos abençoados por ele. Então essa é a voz de Deus para nós nesta manhã. Esta é a voz de Deus para mim e para você nesta manhã. Esta é a palavra de Deus para mim e para você nesta manhã. Que nós sejamos humildes diante dele. Que você seja humilde diante do Senhor. Reconheça ele em todos os seus caminhos. Amém? Que Deus te abençoe, que te dê essa quinta-feira de bênção, de paz, de prosperidade, de realizações, que você tenha um dia alegre e feliz. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, queridos.
você tenha uma excelente e abençoada quinta-feira. Já estamos quase no final de semana. Vamos ver o que Deus quer falar conosco hoje. Vamos ver o que Deus tem para nós nesse dia. Porque o objetivo desse programa é que Deus fale conosco. E nós vamos orar neste momento para que Ele fale conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir o que o Senhor quer falar para nós nesta manhã. Fale conosco, Pai, através do Teu Santo Espírito. Fale ao coração dessa pessoa que nos assiste neste momento, que nos ouve neste momento. Fale ao coração dela, Pai, aquilo que o Senhor quer falar. O Senhor conhece, ó Deus, suas lutas, suas dores, seus problemas, suas dificuldades, suas aflições, seus planos, seus desejos. Por isso nós te pedimos, fale, ó Deus, com essas pessoas. Fale conosco nesta manhã. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus quer falar com você nesta manhã. Eu já tive o meu momento a sós ali com Deus, já conversei com Deus, já abri o meu coração para Ele, já tive um momento ali gostoso, um diálogo gostoso com Deus. É gostoso a gente acordar cedo e conversar com Deus. Uma conversa de amigo, uma conversa de pai para filho, uma conversa amorosa. Como é bom a gente ouvir a voz de Deus, como é bom a gente ter essa intimidade, de poder conversar com Deus, de pai para filho, de filho para pai. É esse relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com Ele. E é esse relacionamento que Deus quer ter com você. E Ele diz na sua palavra, no livro de Salmos, capítulo 138, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Então, nesta manhã, Deus está falando para você, para mim e para você, que nós sejamos humildes, porque os humildes ouvem a voz de Deus. Esse versículo diz que, embora Deus esteja nas alturas, embora Ele more lá nos céus, mas de lá distante, nas alturas, Ele olha para os humildes. Veja bem que esse texto não diz que o Senhor olha para os arrogantes, para os orgulhosos, para os soberbos. Esse texto diz que Deus olha para os humildes. Embora Ele sendo um Deus poderoso, majestoso, embora Ele sendo um rei, embora estando no seu trono, cheio de poder e grande glória, embora Ele está no seu trono cercado por anjos que o adoram 24 horas por dia, Ele mesmo assim, Ele olha lá dos céus para aqueles que são humildes de coração. E humilde aqui são aquelas pessoas que reconhecem a sua dependência dele, que reconhecem que são pecadores,
que são seres humanos falhos, frágeis e fracos, e que necessitam da ajuda dele, da proteção dele, dos cuidados dele, que precisam estar prostrados diante dele, né? Se colocar diante dele, precisa da ajuda dele. Esses são os humildes. Humilde é aquela pessoa que reconhece que é pecador, que pede perdão, né? E que entrega a sua vida a Jesus como seu Salvador, e passa daí então a ter uma vida controlada pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. Então esse versículo, ele diz algo muito importante, muito sério e muito poderoso para as nossas vidas, para os nossos corações. O versículo está dizendo que Deus, embora estando lá nas alturas, embora sendo um Deus majestoso, poderoso, um Deus santo, em que nele não habita pecado nenhum, ele olha aqui para a terra, para aqueles que são humildes. Então a palavra do Senhor, a voz do Senhor para mim e para você nesta manhã, é que nós sejamos humildes e reconheçamos que dependemos dele, que nos prostremos diante dele e peçamos a ele que nos ajude no decorrer da nossa vida aqui nesta terra, no decorrer desse dia, nas nossas decisões, que ele continue nos protegendo, nos guardando, suprindo todas as nossas necessidades. Se nós agirmos assim, com esta humildade diante de Deus, então ele nos ouvirá lá do céu, ele olhará para nós e responderá os nossos pedidos, os desejos do nosso coração. Veja bem, queridos, que o versículo, esse texto não diz que o Senhor olha para os arrogantes. Esse texto diz que ele reconhece de longe, ele reconhece os arrogantes. Deus sabe, Deus conhece quem são as pessoas arrogantes. E as pessoas arrogantes não recebem de Deus as bênçãos, né, que ele tem preparado para aqueles que obedecem. Então, que nós não sejamos arrogantes, mas sejamos humildes, porque a humildade, ela cabe em qualquer lugar. Até os seres humanos gostam das pessoas que são humildes, quanto mais o nosso Deus, o nosso Pai, que quer o nosso bem, que quer a nossa felicidade, que quer nos abençoar, não irá nos abençoar? Então, o texto diz que ele olha para os humildes. Quanto mais nós formos humildes diante de Deus, mais nós seremos vistos por ele, mais nós seremos abençoados por ele. Então essa é a voz de Deus para nós nesta manhã. Esta é a voz de Deus para mim e para você nesta manhã. Esta é a palavra de Deus para mim e para você nesta manhã. Que nós sejamos humildes diante dele. Que você seja humilde diante do Senhor. Reconheça ele em todos os seus caminhos. Amém? Que Deus te abençoe, que te dê essa quinta-feira de bênção, de paz, de prosperidade, de realizações, que você tenha um dia alegre e feliz. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.